Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu começo contando como é que a minha convidada chegou até aqui, né? Estava eu navegando pelas internets da vida, um amigo meu me deu uma dica para eu assistir um vídeo de uma moça falando de economia, não sei o que. Eu fui dar uma olhada no vídeo assim e falei, pô, mas não é só economia, ela na verdade ela tá falando de política, ela tá pegando os caras, ela tá arrumando briga, arrumando encrenca. Eu falei, pô, interessante, comecei a seguir, né? E um dia eu falei, cara, que legal, achei que dava pra fazer um Leadercast com ela. E a hora que eu vou procurar no Instagram, eu entro para mandar uma mensagem e eu descubro que eu já tinha trocado ideia com ela, que ela tinha mandado mensagem para mim. Acho que compartilhou alguma coisa minha, escreveu, cara, escutou a Café Brasil. Eu falei, cara, mas eu já conversei com ela, pô, aí mandei um convite, ficamos naquela, vai, uma hora acertou. Então, foi assim que ela veio parar aqui. O programa começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto pode chutar à vontade, essas 3 você tem que ir na linha, né? Seu nome, sua idade e o que você faz. Bom, eu sou a Nanda, tenho 29 anos, vou fazer 30 esse ano. E eu sou empresária, youtuber e trabalho no mercado financeiro, na área de investimentos no exterior. Qual é a ordem? É youtuber primeiro, empresário depois ou empresário primeiro e youtuber acaba depois? se misturando, né? YouTube é uma empresa, né, Luciano? A gente tem que pensar sempre em demanda, tem todo um fluxo de produção de conteúdo. Sim. Então é uma empresa, tem pessoas que trabalham comigo também. Quem leva a sério tem que ter uma empresa, né? Exato. Você sabe, eu sou de Bauru e quem é do interior tem a audição muito aguçada para escutar quem fala porta, porco, Fernando, por quê? Você tem um R meio estranho no teu... E da onde? De onde é isso? Minha família é do interior. De onde? De Ibaté, próximo de São Carlos. Tá. Também acho que é caminho até de Bauru, talvez. São Carlos fica mais pra cá, Bauru tá mais pra gente, tá pra cá, São Carlos. Eu tenho, minha família toda é do interior de São Paulo. Isso aí. Então você vai ouvir durante o programa inteiro 2 caras falando interior, São Carlos, com o maior orgulho. É isso aí. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo mesmo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Tá. Tem irmãos? Tenho. Tenho um irmão 8 anos mais velho do que eu. Cara, você nasceu... Sou caçula, O que seu pai e sua mãe faziam? Moram lá ainda? Meus pais moram aqui em São Paulo ainda, moram na Zona Leste de São Paulo. Eu vim da Zona Leste de São Paulo, eu vim de uma família muito simples, Luciano, sem grandes contribuições do ponto de vista financeiro, mas contribuições em outros sentidos, sim. Então, uma família muito simples. Meu pai é um pequeno empresário, tem uma empresa que é só ele e meu irmão. Eles trabalham com manutenção de câmeras e projetos de segurança em residência, atendendo residência. E eu, desde pequena, inclusive até ouvi o seu podcast, o Empreendedor. Faz uns 10 anos isso daí, Luciano. E quando eu ouvi aquele podcast, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi meu pai. Porque meu pai é um empreendedor. E hoje, né, não imaginaria que hoje eu também seria uma empreendedora. E sua mãe? Minha mãe é dona de casa. Legal. Minha mãe era enfermeira e hoje ela é dona de casa. Seu apelido foi Nanda a vida inteira? A vida inteira. Pequenininha também era Nanda? Também era Nanda, isso. Vamos botar Nandinha pra ficar diferente da Nandona, tá? Beleza. O que a Nandinha queria ser quando crescesse? Ai, Luciano, rica. Eu acho que eu sempre pensei... Ó, você não é a primeira, tá? Nessa cadeira aqui já sentaram outras pessoas falando que você queria ser rico. Agora eu vou resolver como é que eu chego lá, mas eu quero ser rico. Eu sempre quis ser rica. Eu nunca, assim, eu sempre queria. Eu fiz engenharia química. Eu gostava de química, na escola era muito boa com exatas. Mas eu fiz engenharia química, trabalhei na indústria por um tempo. Inclusive eu me recordo que na época que eu estagiava em Pindamonhangaba, eu ficava em Pindamonhangaba, São Paulo, muito tempo na estrada ouvindo o Café Brasil. Isso já faz um bom tempo. Quanto tempo isso? 10 anos? Uns 10 anos. Mínimo. Então eu atuei na área de engenharia, no chão de fábrica, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no banco, de ingressar no mercado financeiro no Citibank. Do nada? Não, mas dinheiro. A motivação foi dinheiro. Volta atrás, vamos voltar um pouquinho. O que leva uma menina a querer fazer engenharia e química? Eu era muito boa em exatas, Luciano. Eu imaginei isso. Bom, eu sou boa nisso, todo mundo me procura pra isso. E sei lá. Por que a gente não tem muita
muito embasamento, né? Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Não é uma justificativa muito embasada. Foi mais um feeling. Eu já fiz vários podcasts que eu falei isso. É uma sacanagem exigir que um moleque de 17 anos defina o que ele vai ser no futuro naquele momento lá, né? Exato. Então, assim, eu juntei ouvindo, assim, sabe aqueles testes de vocação. E como eu ia muito bem em exatas, participava de Olimpíadas, de Química, Física, Matemática. Eu falei, por que não engenharia? Eu gostava de Química e Engenharia Química. Mas aí, no final da faculdade, eu tive a oportunidade de ingressar no mercado financeiro e entrar no Citibank. Puramente de motivação, dinheiro. Você achou que tinha um emprego bom e podia ganhar grana boa. Exato, porque mesmo que não fosse aplicar... eu não tava nem aí pra isso, eu precisava ganhar dinheiro. Como eu falei, minha família sempre foi muito simples, eu sempre precisei trabalhar muito desde pequeno. E aí surgiu uma oportunidade muito boa no banco, era um banco americano, tinha todo aquele glamour, aquela coisa, achei que ficaria ali minha vida inteira. Entrei no banco, então minha carreira no mercado financeiro começou aí. Aí eu fiquei nem 2 anos no Citi, e já comecei a fazer conteúdo na internet, fui entrando em contato, tive contatos com outras empresas de investimentos, até que em 2022 eu decidi abrir meu próprio escritório. Você ficou no Citi até ele sair do Brasil? Não, eu já tinha saído já a parte de varejo. O institucional nunca saiu, o institucional ainda tem. Inclusive tem o prédio do Citibank na Paulista. Eu tinha uma conta no Citi. E aí quando ele saiu, o Itaú foi lá e pegou a operação do Citi. O Itaú comprou, mas só a parte pessoa física, né? Pessoa jurídica. Tinha um monte de coisa no Citi que foi transferida para o Itaú. E naquela bagunça da transferência, aplicação e um belo dia eu fui mexer. E eu queria mexer alguma coisa de fundo de garantia. Eu me lembro, era uma bagunça total lá, né? E a hora que eu mexi, eu recebi uma multa porque eu transferi meus ativos de um banco para o outro e não comuniquei. Foi um negócio absurdo. Eu falei, que é isso aqui? Uma multa? Pera um pouquinho, mas o Itaú comprou a operação dos caras. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, cara, tem uma multa. Porque eu tinha transferido o negócio de um lugar para outro. Não, isso daí tá errado. Cara, mas o Brasil virou essa... Brasil, não tem propriedade privada no Brasil, Luciano. Não tem respeito à propriedade privada. Não tem. Teu carro é alugado? Teu carro é alugado, mesmo que você tenha comprado, teu carro é alugado. Você paga todo ano uma taxa para ter aquele carro. Se você não pagar, você vai perder teu carro. Teu apartamento que você comprou também é alugado, porque você tem uma multa do IPTU, você tem condomínio, bababá. Se você não pagar, você perde o apartamento. Logo, ele não é teu. Exato. São concessões que o Estado dá para você usar. Você pensa que é seu, né? É uma loucura, mas a gente vai devagar mais a respeito. Vamos lá. Quando você entra no mercado financeiro, eu já acho que engenharia química é um horror, que eu não sou o cara das exatas, né? Agora, o mercado financeiro, então, é pior ainda, né? Quando você entra naquela bagunça, tudo, você se achou ali, você se entendeu bem com aquilo, era aquilo mesmo que você queria fazer, acertei na mosca? Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, Luciano, porque o mercado financeiro não é 100% exatas. Tem a parte de cálculo, lógica, mas existe também o fator humano. As emoções influenciam muito no mercado financeiro. Tem um prêmio Nobel para isso, né? Até um prêmio Nobel saiu com a economia comportamental e tudo mais. Não, mas a gente vê isso em muitos aspectos. Por exemplo, uma ação começou a subir. Aí todo mundo quer comprar aquela ação e muitas vezes não tem fundamento. Vai naquele efeito manada. É o famoso FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Que é aquela medo de ficar de fora. Então existe uma vertente comportamental, filosófica, humana que influencia os mercados. O próprio Mises, que foi um economista austríaco, e depois da engenharia eu fiz pós em economia pelo Instituto Mises, ele escreveu o livro Ação Humana. Foi talvez a obra mais importante do Mises, que ele fala sobre a influência da ação humana, de fato, em tudo na vida. Então a economia não é uma ciência exata, não é 100% exato. E você se deu bem lá? Com certeza, eu acho que sim, pelo menos estamos indo bem. Você continuou ali até resolver. Qual foi? Tinha um bichinho do empreendedorismo dentro de você o tempo todo? Tinha, eu quero ter minha firma, Era assim?
Era. E quando você... Aquele podcast que você fala do empreendedor, né? Separado. Se a gente pensar racionalmente, Luciano, você sabe muito bem. Empreender é um inferno na Terra. Meu Deus do céu. É o inferno na Terra. Você tem que se preocupar com várias pessoas que dependem de você, que a vida delas depende de você. Você não pode atrasar. Você tem questões tributárias, trabalhistas, você está fiscais, sempre ilegal. Tá sempre ilegal. errado. Você está sempre ilegal. Toda hora vai aparecer um boleto aqui do DARF de não sei das quantas, com uma multa não sei o que, o tempo todo. Exato. Não tem facilidade, né? E a cultura, principalmente no Brasil, que a cultura brasileira já parte do princípio que o empresário é malvadão. Sim. Que o empresário é o opressor. Sim. Em alguns outros países ainda tem essa cultura do empreendedorismo. Né? Estados Unidos é muito forte em relação a isso. Apesar dos problemas que os Estados Unidos têm, ainda a cultura do empreendedorismo é mais forte. As pessoas são incentivadas a isso. No Brasil, não. As pessoas são incentivadas a fazer concurso público ou a ter um emprego estável. Então, o que me motivou a empreender é porque eu sempre tive dificuldade de receber ordens, principalmente quando essas ordens não faziam sentido para mim. Então, em toda a minha vida, eu começava um emprego, dava 2 anos eu largava. Eu nunca fui demitida na minha vida, porque eu sempre fui muito boa. Mas eu sempre pedia as contas, porque eu arrumava outra coisa e estava sempre pesquisando e cansava e não aguentava mais. Aí chegou uma hora que eu falei, eu não posso ficar a vida inteira assim, pulando de galho em galho, eu vou fazer do meu jeito. E aí as redes sociais me ajudaram nesse sentido, porque foi minha grande motivação, porque eu falei, quer dizer, eu tenho um monte de gente aqui que me acompanha, eu acho que eu consigo clientes através das redes. Foi aí que eu decidi montar meu escritório. Com 29 anos você é uma millennial. Certo? Não sei, não sei qual que é o... Você não está no Z ainda. Já é acho Z, que não, acho que 29 não. Se você tivesse acho que 25 você estava no Z. 29 você está na beiradinha do millennial lá. Quase Z, né? E você está descrevendo uma característica interessante dessa geração mais nova, que é aquela... eu vi outro dia eu não me lembro o nome dele, explicando como é que funcionava com a geração. Eu rachei o bico, né? Porque ele falava, a geração baby boomer tinha que dar porrada. Quanto mais apanhava, mais gostava. É isso aí. Aí vem a geração millennial, o cara, deixa eu fazer, né? E aí pinta a geração Z. Fala o seguinte, eles ficam putos se você der uma ordem. E se você não der, eles não fazem. Então ele falou, como é que é lindo? Se eu der a ordem, não der a ordem, ele não faz. E se eu der a ordem, ele fica puto porque fez, né? E aí essa história, não vou receber ordem, quero fazer do meu jeito, né? E não se encaixa em sistema nenhum, né? Bom, deixa eu chegar no que me interessa aqui. E aí, cara, vou montar uma empresa nesse segmento. Você tinha ideia do tamanho da bronca que é isso aí? Não, zero. Eu não tinha a menor noção. E eu lembro que assim, foi eu e meu marido. Eu conheci o Thiago em agosto de 2021. A gente montou a empresa em junho de 2022. Ele trabalhava com você lá também, na mesma área? Não, ele trabalha no mercado financeiro, mas não na mesma empresa. Tá. Assim, a gente se conheceu, em 2 meses a gente já estava noivo. Tudo na minha vida é meio loucura, assim, é risco. Em 2 meses já me pediu em casamento, a gente já estava tendo que pagar casamento, pagar um monte de coisa. A gente morava num apartamento, Luciano, de 30 metros quadrados. Eu lembro que eu guardava as minhas roupas na varanda, assim, embaixo da pia, do armário da pia, porque não tinha espaço para nada, 30 metros quadrados. Mas tinha um sonho ali. E ele já tava puto com o trabalho dele, com o serviço dele. Eu já, assim, ainda gosto, ainda tenho um carinho pelos meninos da Levante Investimentos, mas eu sentia que era comigo, que eu queria sair e fazer o meu negócio. Também já não estava feliz. Então vamos montar, mas eu não tinha a menor ideia. E eu lembro que quando a gente começou a ver sala, escritório, quem pintou o escritório fui eu. Quem foi atrás de móveis do escritório fui eu e o Thiago. Assim, os móveis mais baratinhos. Isso é empreendedorismo raiz, né? Ó, pra você ter ideia, Luciano, eu atendia cliente numa mesa de jantar que eu comprei na Mobile. E sabe o que me frustrava? Que às vezes eu pegava clientão, assim, o cara tinha conta no JP Morgan, era atendido, sabe, chegava lá em Miami, Nova York, tinha todo aquele glamour pra chegar lá no meu escritório, numa mesa de jantar, aquela coisinha. Eu já tive aqui gente que teve um que foi engraçadíssimo, ele conseguiu conquistar o cliente, né? E o cliente, cara, eu vou te visitar. E ele, eu não tinha merda nenhuma.
Sabe o que eu fiz, cara? Eu fui lá no andar que eu tinha minha salinha, conversei com os caras em volta, todo mundo resolveu colaborar comigo, então eu vinha com o cliente, abri uma porta, era uma empresa X, né? Fingiu que olha, era aqui é dele. aqui é o financeiro, aqui é o marketing, aqui... E ele falou, meu cliente está comigo até hoje, vai descobrir essa história aqui agora, que eu tô contando, né? Cheio de gente que chamava os amigos, fica todo mundo aí, finge que está trabalhando para poder ganhar essa confiança no início, né? Mas empreender ele dá com certeza. Então, mas me conta um pouquinho, porque esse aqui é um programa de liderança e empreendedorismo, tá? Esse mas é um problema meu, não é teu. Eu que fico trazendo para esse assunto aqui, né? Me conta aí como é que eu vou dizer, esse perrengue que é o empreendedor que vou montar um negócio e de repente você descobre que no dia seguinte tem conta para pagar, tem que pintar a parede, tem que blá 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 blá, e você se vê não exercendo aquilo que é teu talento, né? E sendo obrigado a fazer uma porrada de coisa ruim, chata e pentelha, ou o negócio não anda, né? Eu não tenho nem o boy para ir pagar a conta no banco, tem que eu ir lá pagar no banco, né? Coisas que só aparecem na hora que... Como é que isso aí pegou? Você parou pro seu marido um dia, sentou olhando por ele e falando, cara, mas é assim? Tá muito complicado isso, será que é isso? Mas aí, Luciano, eu acho que tem uma questão também que é um pouco do que cada um faz bem. Por exemplo, eu falo que eu não sou executiva, eu sou criativa. Muito mais criativa do que executiva. Eu odeio certas atividades de escritório. Até, por exemplo, reunião, evento de networking. Luciano, isso assim, pra mim tem que valer muito a pena pra eu gostar. Porque o que eu gosto de fazer é ler, estudar, produzir conteúdo, criar. Eu sou muito mais o que eu gosto, mas a vida não é só o que a gente gosta, né? Então eu acho que assim, o que fez o escritório crescer é porque eu tive esse lado do Thiago muito mais executor e executivo, que fazia as coisas. Ele gosta desse tipo de coisa, gosta de resolver problema, demanda, vai lá e faz, né? Até para lidar com pessoas ele tem esse talento mais do que eu. Eu sou mais criativa nesse sentido. E vocês fizeram um acordo meio tácito ali? Do que cada um faz. Tá? E eu não interfiro nas coisas que ele é bom, e ele não interfere nas coisas que eu sei fazer. O trabalho vai para casa? Total. Ali na cama, antes de dormir, o trabalho está presente? Total. Eu lembro que quando a gente começou, foi um período bem difícil, porque a gente trabalha com investimentos no exterior. E em 2022, o Lula, nosso presidente, ganhou as eleições. E foi o período mais difícil da minha vida. Porque eu lembro que eu fazia reunião sábado à noite. Assim, foi o volume de dinheiro que as pessoas enviaram para o exterior é surreal. A demanda, a gente casou em outubro, dia 1º de outubro, bem nas eleições, na lua de mel, em Londres, fazendo reunião. A gente cancelou o passeio para fazer reunião. Então, assim, não tem como. Empreender tem um lado do sacrifício também. Exige muito sacrifício da parte de vida pessoal, de amizade. Eu falo que eu não tenho tempo para nada. O meu tempo é muito... Até para amizade, Lúcia, você deve entender isso também. Eu vou ficar perdendo tempo com gente chata, que não me acrescenta em nada. Eu vou ficar conversando, jogando conversa. Se não me acrescenta em nada, eu não vou fazer. Você precisa ouvir Café Brasil, viu? Tem que ouvir um pouco de Café Brasil. Aí é bom. Eu tenho tratado muito desse assunto recentemente. Eu tenho que ficar dando social, é sério, tem que tomar cuidado. É isso mesmo. Eu tô me isolando cada vez mais, porque eu fico bem. O Olavo falava isso aí, ele falava quanto mais... Você entrevistou ele, né? Fui lá para os Estados Unidos. Que legal. Ele dizia, quanto mais você ficar intelectualmente rico, mais distante você vai estar, cara. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Tanto que o projeto que eu montei do meu MLA, o Master Life, foi exatamente... Cadê as pessoas que estão em solidão intelectual? Vem cá, cara. Vem comigo. Eu também tô. Vamos nos juntar. E montei um programa muito legal. A gente faz aí encontro todo mês, né? Legal. E a turma vai lá numas e, cara, qual é o tema de hoje? Não interessa, vai lá. Chego lá, eu boto alguém. Tanto que eu te convidei, lembra que eu falei? Esse é lá que esse vale a pena. E aí joga um tema no ar ali na hora e tem uma plateia sedenta, composta de gente de todo tipo. Então tem um alto executivo da Microsoft, o cara do Itaú, tem o cara da Pfizer, tem o do Boticário. Todos eles com o mesmo problema. Eu sofro de solidão intelectual. Isso é um problema. Estou num lugar maravilhoso de trabalhar, mas eu olho em volta e aqui eu consigo sentar aqui e falar de estoicismo. Ou eu levo lá um cara fazer uma palestra sobre envelhecer.
Vamos falar de envelhecimento? Vamos, cara. E vira Olha um que papo legal. de 2 horas. Muito legal, que é exatamente nessa pegada, cara. Quer crescer? Você vai largar um monte de gente pra trás. Você vai sentar, vai se encontrar com a tua turma que se formou junto com você. Não tem amizade com ninguém. E vai descobrir que, cara, cadê? Não aconteceu mais nada ali, né? Eu não faço questão. E assim, é genuíno isso mesmo. Não faço questão. Eu tenho que muitas vezes me forçar. Aí. Porque eu sei que é importante, porque, sei lá, faz bem pro escritório, alguma situação, mas se depender de mim, eu fico sozinha. A gente aprende a gostar também. Você da conhece solidão. o Ricardo Jordão? Não. Eu não conheço o Ricardo. Ele que lançou uma tese interessante agora, que fala: tá todo mundo cuidando da ciência, da saúde física, da saúde mental, e não estão cuidando da saúde social. Ele falou, verdade. e a saúde social é que causa o problema mental e o problema físico, cara. Cuida da saúde social. Bom, deixa eu voltar ali atrás. Você vai montar a tua empresa, né? Então, dentro do segmento financeiro, você podia montar uma empresa de 1000 coisas, né? Investimento Total, aqui, pá. sim. Como é que vocês chegaram nessa de investimento no exterior? Tem um autor, talvez você deve conhecer, que é o Nassim Taleb, que Claro. escreveu o Antifrágil, Riscando a Própria Pele. Eu amo os livros do Taleb. Influenciou meu trabalho de montão. Sim. E o livro que eu mais gosto do Taleb é o Arriscando a Própria Pele, Skin in the Game. E ele fala, só venda o que você compra, o que você compraria. Só faça aquilo que você acredita. E isso é arriscar a própria pele, porque se o que eu faço dá errado por algum motivo, eu tô arriscando a minha pele. Eu também tô naquele game. Então, o que aconteceu comigo? Eu nunca investi no Brasil, tá? Eu tinha, sei lá, nunca investi não, tá? Mas eu já tinha alguns investimentos no Brasil, mas eu nunca acreditei muito em investimentos nacionais. Então, desde a época do banco, do Citibank, qual que era o meu principal, onde tinha maior concentração de dinheiro? Numa conta em dólares, que todo mês eu colocava dinheiro ali. Deixava dólar, deixava parado, não fazia nada. Hoje eu até compraria algumas coisas, mas naquela época era muito nova, enfim, deixava parado. Então eu sempre acreditei em investimentos internacionais e via poucas pessoas falando sobre isso, porque é um mercado muito maior, muito mais complexo, tem questões fiscais, tributárias, sucessórias, que as pessoas não falam. Então, mas sempre acreditei. E no Brasil, na época que eu montei meu escritório, tinha ainda existem, né, muitas empresas de mercado financeiro, mas que atendem investimentos locais. Então, XP, BTG principalmente, só tem essas duas grandes, mas maiores. Hoje a XP até em termos de agente autônomo é maior do que o BTG. Eu falei, por que não montar um escritório 100% internacional? Que é o que eu faço na minha vida pessoal, é o que eu acredito e é o que eu acho que as pessoas têm que começar a fazer. Porque o que tem de gente que tem 100% do dinheiro no Brasil é inacreditável. Para mim é inaceitável. Não dá, com o país quebrando, a economia do jeito que tá, tem que ter uma parte fora. Pelo menos 30% fora. Então essa foi a minha motivação. O Skin in the Game do Taleb me motivou no sentido de que hoje eu faço o que eu acredito. Isso é 2020? 22. 22. 21, né? Quando eu conheci o Thiago eu já tinha a ideia, mas o escritório nasceu mesmo em 2022. Isso é pandemia ou pós-pandemia? 22 já era... Tava terminando já, né? Tava terminando a pandemia já, né? Tá. E a complexidade de montar um treco desse aí, que você vai lidar com tudo lá fora, legislação lá fora, como é que é? Você teve que estudar isso, teve que mergulhar e fazer um curso em algum lugar, o que você fez? Eu leio muito, não tive nenhum curso específico, assim, a pós-graduação do Mises me ajudou bastante na parte econômica, principalmente, mas foi, assim, resultado de muita leitura, muitas visitas também, então, até hoje eu fico indo e voltando de Miami, que eu visito gente que trabalha lá, que está lá nesse mercado há muito mais tempo do que eu. Então foi assim que eu aprendi, na raça mesmo, me expondo ao risco, e cada problema que eu tinha eu levava as pessoas, mesmo que eu não soubesse responder, eu conhecia alguém que teria a resposta. Então para mim sempre foi desse jeito. Eu sou um trouxa que tem todo o dinheiro no Brasil. Não tem um tostão lá fora. Luciano, não pode. Não tem um tostão lá fora. Aí... Porque nunca me interessei de ir atrás. Para mim é um negócio tão distante, tão complexo. Então eu falei, cara, não vou mexer.
Mas eu tô com a pulga atrás da orelha há um bom tempo, né? Aí veio os caras do Bitcoin, Bitcoin, que eu não entendi até hoje. Tem o ouro também. Ouro eu acho que é legal também, ouro físico. Então, ouro o tempo todo eu fiquei com isso na cabeça. Ouro é legal. Se eu pudesse escolher, eu botaria no ouro, porque chove, faz sol, faz chuva, no fim, lá no final, quando você faz a conta, cara, o ouro tá sempre performando ali, né? Mas eu nunca fiz, porque, cara, eu caía no banco, aí o cara veio me vender os pacotes de investimentos, é aquela coisa toda, né? Fui pra... Aí falei, não quero mais banco, fui pra XP, aí, pô, fiz um negócio com a XP lá, fiz um investimento de um ano, maravilha, no final eu tinha perdido 5 mil reais. Então, falei, cara, tá tudo errado isso aqui. Falei, então, deixa uma hora dessa, eu vou mexer nisso aí, né? Essa opção que você oferece aí de investimento no exterior, isso está disponível para qualquer brasileiro comum? Qualquer um? É que assim, existem diferentes ferramentas e objetivos e formas de você investir no exterior. Existem 3, na verdade. A primeira é através de contas bancárias digitais ou tradicionais. Então você pode abrir, por exemplo, Nomad, Wise, sei lá, qualquer uma dessas corretoras, dessas contas bancárias e colocar o seu dinheiro lá, seu dinheiro estará em dólar. Ou você pode ir presencialmente até um banco nos Estados Unidos, abrir uma conta e usar o banco ali para você comprar um CD, que seria o equivalente aos CDBs aqui no Brasil. É uma forma de você internacionalizar seu patrimônio. Muitos bancos nos Estados Unidos eles são bem flexíveis em relação a isso. Eu tenho conta no Citi, pessoa física, tá? Até porque eu trabalhei lá, enfim. Mas tem outros bancos, Bank of America, Wells Fargo, enfim. Qualquer brasileiro pode fazer isso está disponível. Então a primeira forma, conta bancária. Segunda forma, corretoras. Para mandar, eu abri uma conta na Nomad, nunca usei. É legal. Mas não quero falar do nome, eu quero falar da Wise, porque a Wise patrocinou o programa aqui, então ela merece falar da Wise. E pelo que eu vi ali, era uma coisa muito fácil, né? Porque é um aplicativo que você entra ali, abriu, e me deu a impressão que era igual ao Nubank. Abri, hoje em dia é assim. No dia seguinte eu já estou agitando tudo ali, né? E a Wise é excelente. Eu tenho conta na Wise também. Sim. Que, principalmente para quem vai viajar, o spread que eles usam é super justo, super ok. Eles oferecem cartão também. Então tem várias empresas que fazem hoje em dia. Quer dizer, isso responde parte da minha questão. Quer dizer, não é rocket science. É uma coisa que, se eu quiser tirar o meu dinheirinho da poupança e botar agora lá, eu já posso abrir agora e fazer na Wise e põe o dinheiro, ele vai estar em dólar nos Estados Unidos. Pode, mas aí também, aí que a gente falou, depende do valor também. Então, por exemplo, você vai viajar, a Wise Nomad é ótima. Eu tenho, acho, a Wise então funciona super bem, cartão de débito, enfim. Agora, por exemplo, vamos supor que você tem um patrimônio acumulado a sua vida inteira. Você vai colocar tudo na Wise? Não faz sentido. A Wise é pagamento, é para coisas pontuais, para valores menores. À medida que você for aumentando esse patrimônio, acumulando mais, aí a gente já entra na forma número 2 e 3. A forma número 2 são as corretoras. Aí a gente tem várias também, né? Que é Interactive Brokers, Avenue, Charles Schwab, tem várias, né? A Avenue é até bem mais conhecida aqui, é bem mais conhecida para os brasileiros. Eu não gosto muito porque eu acho os custos muito altos, mas muita gente começa pela Avenue e é um bom começo também. Acho que só de tirar o dinheiro no Brasil, Luciano, já é muito bom. Vale, tem várias opções. Então a segunda opção, corretoras. Geralmente elas têm mais opções de investimentos do que essas contas bancárias, contas digitais, como o Nomad e Wise. E a terceira opção, que é a mais sofisticada, são as estruturas offshore. Porque o que acontece? Uma coisa que as pessoas não falam também é que se você tem mais de 60 mil dólares investidos nos Estados Unidos, comprado em ativos, ações, por exemplo, enfim, se você passa de 60 mil dólares, começa a valer o imposto de herança nos Estados Unidos, que é muito alto para não residente. Ele começa em 18%, pode chegar até 40%. Caramba. Então ninguém se preocupa com a questão sucessória. Aí quando vê, a pessoa tem lá 500 mil dólares na Avenue, 500 mil dólares na Interactive Brokers, na pessoa física. Aí a família vai ter um problema sucessório. Aí a gente vai para a forma número 3, que são as estruturas offshore. Aí você pode, por exemplo, a mais utilizada são as empresas offshore. A pessoa abre uma empresa, preferencialmente num paraíso fiscal, Ilhas Cayman, BVI,
Porto Rico. Isso tudo é legal, absolutamente legal. Absolutamente legal. É uma prática comum no mercado. Sim. Aliás, todas as grandes empresas têm operações em paraísos fiscais. Aqui o nome é muito feio, né? A gente... Não, ele está conectado com roubo, com... todo mundo Toda acha vez que é aparece isso. um escândalo de corrupção, aparece uma offshore, aparece alguma coisa lá fora. Sim, mas é uma prática de otimização tributária que todas as empresas usam. Se você observar os bonds, que são os títulos de renda fixa do Banco do Brasil, BTG, aparece lá Grand Cayman Branch. Muito provavelmente porque deve ter alguma subsidiária em Cayman, Sim. deve ter aberto alguma Sim. coisa em Cayman para ter a otimização. Sim. Então é absolutamente legal você abrir uma conta em um regime fiscal privilegiado. O que pode ser ilegal, o que é errado é a origem do recurso, né? Claro. Porque uma coisa é você usar uma conta nas Ilhas Cayman para você ter otimização fiscal tributária sucessória. Outra coisa é você usar para lavar dinheiro, drogas, enfim. Então, mas é uma prática comum. Então essas são essas 3 opções assim que a gente trabalha. E aí o nosso escritório oferece esse tipo de serviço. Então a gente faz uma consulta com o cliente. E aí, dependendo do caso, a gente fala, você precisa de uma offshore. Você recomenda então e orienta todo esse processo. Precisa de uma LLC nos Estados Unidos, precisa de um trust, depende do caso. Sim. E também, mas o nosso, além desse direcionamento de qual estrutura, a carteira administrada no exterior. Então, o que é a carteira administrada? Muita gente não tem conhecimento sobre as possibilidades de aplicações financeiras lá fora e nem vai ter tempo de ter, às vezes trabalha com outra coisa, não vai estudar, não vai... Então é melhor pagar para alguém fazer. Sem tá? dúvida. E aí a gente trabalha com um FII fixo, então existe uma taxa fixa pré-acordada antes e aí é uma taxa de administração dessa carteira. Que obviamente quanto maior a carteira, menor a taxa de administração também. Então a gente trabalha dessa forma. Eu vi uma entrevista, agora aqui como o ignorante, o ignorantão, bem ignorante, tá? Não sei nada disso. Eu vi uma entrevista do Rafinha Bastos, tá fazendo a carreira dele lá fora também. Ele tá morando lá. Tá morando lá e tá fazendo show lá e tá ganhando lá. E ele dizendo pra mim que lá ele paga imposto sobre o que ele ganha lá e sobre o que ele ganha aqui. E eu falei, como assim? Eu falei, cara, eu me cobro imposto sobre o que eu ganho lá e o que eu ganho aqui. Então eu pago um imposto gigantesco lá fora, que comparado com o Brasil é uma coisa aí. Você olha pra aquilo e fala, cara, isso dá mais medo ainda de me mexer na direção de... depende muito do caso, tá, Luciano? Às vezes ele foi para lá, não fez um processo de otimização tributária, não avaliou essa questão, porque nos Estados Unidos também você paga bastante imposto, mas quando você é residente lá, então tem várias regras nesse sentido. Lá, né? O ideal nesse caso é consultar um tributarista, um advogado que só vê essa parte tributária, até porque isso muda com o tempo, né? Então até certo tempo não cobrava imposto, de repente começou a cobrar, então precisa de um profissional para isso, para avaliar o que faz mais sentido e o que está atualizado também. Provocações. Provocações. O trabalho que você faz, ele é muito beneficiado quando entra um maluco que nem o Lula no poder, um maluco que nem o Xandão lá no STF, começa a apavorar todo mundo aí, e você é beneficiada, né? Total. Muita gente corre para você. É o trabalho mais antifrágil do mundo. É sério, o Lula quando ganhou, eu fazia reunião sábado à noite. Assim, eu recebia cliente do escritório domingo. Pra você ter ideia do nível de demanda. O povo desesperado para tirar o dinheiro daqui. Só que aí também tem um contraponto, né, Luciana? Tem gente que é muito emocionado. Que é o lado da emoção que a gente falou. Sim. Ai, não, o Lula ganhou, eu vou tirar tudo daqui, eu vou vender tudo, eu vou pra fora. Calma, não é assim. Né? Começa aos poucos, bota um pouquinho lá fora, você vai ver como funciona. Você vai entender o tipo de aplicação, como fazer, depois você vai aumentando. Eu tenho um cliente que começou pequenininho, depois, à medida do relacionamento foi aumentando, foi criando confiança, foi mandando mais. Então, é fazer aos poucos, mas de fato é um trabalho que se beneficia assim, de um cenário caótico no Brasil. Sabe e sempre foi também, né? Pois é, sabe como é que estourou em mim essa história toda aí, quando deu rolo, quando o Lula ganhou? No dia seguinte, eu tinha assim 8 projetos andando na mão de um monte de gente, espera um pouco, vamos ver o resultado da eleição.
Terminou a eleição, os 8 foram cancelados, cara. Os 8 cancelados. E eram projetos legais, projeto de o ano inteiro fazendo treinamento pelo Brasil afora, todo mundo cancelou. Não, para agora não. Estamos voltando atrás. E eu faço muita coisa pro agro, né? E fui ver um monte de caras suspendendo tudo também, cara, suspendendo a expansão e tudo mais. Sim. Vamos esperar para ver o que acontece. Então é o cenário político impactando diretamente na vida econômica de cada um de nós, né? E na vida do empreendedor também, né? Sim. Tem ramos que são diretamente afetados pelo governo. Eu fiz aqui 3 vezes eu trouxe aqui o Alexis Fontaine. O Alexis é um empreendedor industrial da região de Campinas. Ficou tão puto, ele apareceu muito bem fazendo vídeos no YouTube mostrando o manicômio tributário brasileiro. Ele tinha uma empresa acho que eu química. Já vi esse nome, já. Acho que uma empresa química, que ele contava uma história do caminhão dele transportando o produto e tinha que passar por São Paulo. Então ele tem uma legislação até entrar em São Paulo, entrou em São Paulo, muda a legislação, sai de São Paulo, muda de novo. Ele falou, cara, eu ficava louco, porque o que tinha que levar de documento era um negócio maluco, né? E ele ficou tão puto que ele entrou na política, foi ser deputado e fez toda uma temporada lá como deputado e entrou com a lei do empreendedor, tudo ele estava muito envolvido. Liberdade econômica. Estava muito envolvido nisso tudo aí, né? Sim. E eu conversei com ele aqui várias vezes, né? E ele contando, ele falou, cara, você não faz ideia do tamanho do perrengue, é o tipo de lei que nós temos que enfrentar. Ele falou, grande parte do meu trabalho, e por isso eu não fui reeleito, né? Era de impedir que a merda acontecesse. Então, eu não estava lá construindo nada. Eu estava na fronteira, segurando. Vinha aquele projeto de lei mirabolante, os caras metiam mostravam você que o projeto de lei era sobre A e enfiava o B lá dentro e ele tinha que descobrir e não permitia. Ele falou, então todo dia nascendo um jeito de sacanear o empreendedor brasileiro, né? O Brasil não é um país produtivo. Não. E nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque o empreendedor... desculpa, eu te interrompi. Não, por favor, você que é a convidada. Tá, o empreendedor, Luciano, muitas vezes ele precisa ficar mais preocupado em atender as exigências do governo do que em atender o consumidor. Sim. Então, ao invés dele usar o talento dele para pensar como que eu posso produzir de maneira mais eficiente, o que eu posso inovar, o que eu posso atender, qual demanda, qual problema eu posso resolver. Não, ele precisa gastar energia com o que o governo falou e como que eu vou me adaptar à exigência do governo. Olha que desperdício de tempo, de energia, de uma coisa que só serve para gerar burocracia. Então, o Brasil nunca vai ser produtivo. Se a gente compara, isso é gráfico, tá? Se comparar o nível de produtividade do Brasil versus Estados Unidos, por exemplo, é surreal. Eu tenho umas palestras a respeito, eu acompanho isso há muito tempo e é vergonhoso. E com uma característica interessante, um brasileiro é capaz de fazer o que 5 americanos. Você precisa de 5 gringos para fazer uma coisa que um brasileiro faz. Porque o brasileiro chega lá, cara, se não der eu me viro. O americano não deu, parou. Eu tinha um case que eu já contei aqui umas 3 vezes, vou contar de novo, né? É uma ouvinte minha que me escreveu, contando a experiência da filha dela numa loja do McDonald's, dos Estados Unidos, trabalhando lá na loja, né? Foi, chegou um dia para trabalhar, não sei o que, a loja fechada. O que houve, cara? Quebrou a máquina de picar cebola. Então, como não tinha como picar cebola, enquanto o cara não viesse arrumar, não podia fazer os lanches, então eles fecharam a loja e tá todo mundo esperando o cara chegar. Ela virou e falou, vem cá, me deixa aqui, catou uma faca e começou a picar cebola. Isso é muito legal. E foi um escândalo, entendeu? Porque ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas como assim? Como é que ela... E essa leitora escreveu me dizendo o seguinte, o que para nós é a solução viável e arregaça a manga e vamos fazer, para os americanos não. Talvez até a lei nem permitisse que isso acontecesse lá, né? Não pode, essa função tá ali. Mas ela contando o jeito como... Cara, não deu, se vira. A gente vai fazendo. No entanto, como não tem sistema, e o sistema não há cultura para esse tipo de coisa, o negócio pega. Vou te contar uma história novinha. Acabou de acontecer. Eu estou em processo de mudança, né? Mudando de casa, aquela coisa toda lá, né? Então, para mudar, enquanto o apartamento novo não termina de arrumar, fazer ali uma pequena reforma, eu aluguei um apartamento no Airbnb, né? E aluguei um apartamento horroroso, horrível, porque eu vi as fotos lá, tá tudo certo, lá, horrível, tudo ruim. Avião passa em cima, não tem cortina blackout, negócio pavoroso. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu tinha feito um contrato de aluguel de 60 dias, né? Paguei o primeiro mês, 5 pau.
Fiquei 3 dias, falei, não dá. Impossível, não quero mais. Aí entrei em contato lá, falei, cara, não dá, eu não vou continuar. Aliás, não vou sair não. Já saí e já aluguei um outro. Eu queria agora conversar com vocês para ver como é que vai ser o ressarcimento aí. Falei com a mulher que alugou, né? Ela, não, você tem que falar com o Airbnb. Aí entrei em contato com o Airbnb. Nós vamos falar com ela para ver o que ela vai dizer. E aí, dá uns minutos, o cara volta e fala, não, ela não abre mão. Você não vai receber nada de volta aí, seu dinheiro já era. Como assim? Não, eu fiquei 3 noites, paguei 30, fiquei 3. Como assim? Eu não estou nem pedindo o dinheiro todo de volta. Eu acho que é justo eu receber de volta pelo menos 60%. Não, ela não abre mão. E olha, infelizmente não podemos fazer nada, ficou por isso mesmo. Isso aí. Eu falei, mas nada. Então, passou um tempo, o cara me ligou por telefone, estou gravando a ligação e eu gostaria agora de tornar oficial. Conversamos com a dona, ela disse que não dá, então o senhor não vai ter nada de volta. Tá, muito obrigado pela sua parceria, etc e tal. Eu saí de lá e falei, que filho da puta, cara. Isso é contra o Código do Consumidor. Não é? Você pode me dizer, não, porque estava no contrato, o contrato dizia que não, porque não interessa. Isso é contra a lei do país. Não pode, não funciona assim. Vou falar com a minha advogada. Quero brigar. Qual é o valor da causa? 5 mil reais. Bom, você está preparado para perder? Como perder? Dependendo do juiz que você pegar, cara. Tem juiz que vai dizer que pode, que não pode, vai te encher o saco. Se você perder, você ainda vai pagar a custa do juiz. Cara, por 5 pau não vale a pena brigar. Bom, conversei com o Airbnb, dancei. Conversei com a dona do apartamento, dancei. Conversei com a minha advogada, dancei. O que me restou? Utilizar o único caminho que a justiça brasileira ainda funciona. Que é o quê? O X. Aí eu fui no X e fiz um histórico e marquei Airbnb. Cara, é um absurdo. Código do Consumidor não vale pra merda nenhuma. Alguém aí passou por isso e pode me ajudar? Foram 40 minutos o Airbnb entrar em contato comigo. Senhor Luciano, o que tá acontecendo aí? Manda pra nós Mandei os dados, foi parar na Airbnb USA. Os caras me ligaram em inglês, mandaram pra mim uma mensagem em inglês, dizendo o seguinte, olha, nossa equipe brasileira fez tudo by the book, certinho como tem que ser. Mas eles podiam ser mais flexíveis para entender o que está acontecendo. Sim. Então é o seguinte, o senhor está recebendo todo o dinheiro de volta. Olha, nossa, ainda bem que resolveu, Luciano. Mas precisou expor no X. O americano resolveu. Porque a equipe brasileira foi by the book, é o que nós estávamos conversando aqui. Sim. Cara, não posso fazer nada, foda-se. Cara, mas é legal, foda-se, não vou fazer nada. Aí cai no americano, o americano, pera um pouquinho, cara. O cara foi pra rede social, é o meu nome, é a nossa reputação. Não é assim que se faz. Pera, vamos dar um jeito aí. E os caras deram um jeito. Esse deve ser o 98º case que eu escuto de alguém que tem uma experiência muito ruim aqui e que quando trata num assunto parecido com o americano, o cara vem e resolve. O americano é muito pragmático. Tem uma cultura. Isso, ele tem uma cultura. De resolver rápido. Ele tem uma cultura. Entendeu? Eu tenho um amigo meu. Tô falando mais que você é entrevistado. Não, fica tranquilo. Ele foi para os Estados Unidos com o filho dele, foram para Nova York e ele comprou a passagem para ir para Orlando. Na época tinha um ginásio maravilhoso em Orlando, ele queria assistir um jogo da NBA. E ele comprou ingresso. Do Orlando Magic. Eu já assisti, muito legal. Ele mandou, tudo certinho. No dia de embarcar, nevasca terrível, fechou Nova York, não saiu voo nenhum e ele perdeu o jogo, perdeu tudo. Vai fazer o quê? Vambora, voltou pro Brasil. Ele falou, cara, passou uma semana, eu recebi um e-mail do Orlando Magic dizendo assim, seu fulano, nós vimos que o senhor comprou o ingresso e não veio. O que aconteceu? Ele, não, perdi o voo assim, perfeitamente. O senhor quer acionar o seguro? Que seguro? O seguro, o senhor quando compra o ingresso, o senhor paga uma porção, tem um seguro ali. Se o senhor quiser acionar, o seu dinheiro vai voltar. Olha. E ele, eu quero. Passou um tempinho e chegou o cheque para ele no valor que ele tinha pago. Que diferença. Qual é o lance? Não é só o fato de haver um processo que funciona, que eles têm lá. É o fato de alguém falar o seguinte, vem cá, cara, o cara nem sabe que tem direito. Conta pra ele que ele tem esse direito pra ele receber o dinheiro dele. Se é aqui, cara, cala a boca. Nem fala, deixa esse trouxa pra lá. Não, mas tem algumas coisas que acontecem só nos Estados Unidos, cara, né? É uma questão de cultura. Isso é cultura. E pra eles é o normal. Quando você fala pro cara que você tá... mas você está estranhando o quê? Por quê? Não é assim que se faz? Aí você vai contar o que acontece aqui, é uma tristeza.
fica parecendo que nós estamos, como é que é, vira-lata. Vai vir nego comentar aqui, aê, vira-lata, vocês são tudo vira-lata. Mas sabe o que eu acho sobre esse comentário do vira-lata, Luciano? Isso daí é comentário de pseudo-intelectual e de gente arrogante. Sabe por que é arrogante? Porque a pessoa vive num país como o Brasil e acha que tem que falar bem do Brasil. Ou seja, é arrogante porque é incapaz de reconhecer as virtudes de outros povos. Então é aquela pessoa que fala, ai não, o americano trabalha muito, ai o japonês é muito disciplinado, ai não, porque o europeu é muito... Assim, você reconhecer a virtude de um determinado país, de um determinado povo, não significa fechar os olhos para aquilo que aquele povo também não tem de bom. Por exemplo, sei lá, a gente pode criticar a obesidade americana, criticar a comida nos Estados Unidos, mas elogiar o empreendedorismo americano. Então esse tipo de comentário vira-lata aí é gente arrogante, que não reconhece o que o outro faz melhor do que a gente. Então você me dá aí o gancho pra gente chegar na parte do glamour da nossa conversa aqui, né? Um belo dia você resolve virar youtuber? O que é isso? Vou gravar uns vídeos e botar no aqui? De onde vem isso? Então, eu trabalhava na Levante Investimentos e lá tinha o Rafael Bevilacqua, que ele fazia muitos vídeos no canal. E eu sempre tive assim, opiniões fortes em relação às coisas, opiniões muito firmes. E uma vez ele falou isso pra mim. Falou, Nanda, você tem que ter um canal, o seu canal vai crescer muito. E eu não tinha canal na época. Aí eu falei, tá bom, eu posso usar o estúdio aqui? 1921? 2021, 2021. Tá. 2021, ele falou, Nanda, faz um canal, você tem opiniões fortes, isso vai bem, tenho certeza. Falei, tá bom, aí eu posso usar o estúdio aqui? Pode, ele me liberou o estúdio, os meus primeiros vídeos eu gravei de lá, ele me cedeu o estúdio. Eu falava muito de Bitcoin na época. Era Nanda Guardião, que não tinha nada a ver com a Levante. Nada a ver, eu era criei você, meu canal. Pessoa física ali. Pessoa física. Okay. É que assim, acabava que eu vendia os relatórios da Levante, promovia a Levante. Mas não era um negócio que era oficial da Levante, nada disso. Não, era o meu canal. Eles foram super legais comigo nesse sentido, né? Porque eles poderiam, enfim, se fosse outras empresas que eu já fiquei sabendo, aí é tipo assim, tá bom, você vai sair, mas o canal é meu. Enfim, mas comigo não teve nada disso. E aí eu comecei a fazer vídeos pro canal. Eu tive até um certo hype por conta do Bitcoin, porque na época o Bitcoin subiu muito, eu tinha vários vídeos falando de Bitcoin. Aí o canal estagnou, né? Parou um pouco, mas eu continuei insistindo. E aí o que foi, o primeiro vídeo meu que viralizou foi um que eu, eu mulher, falando do futebol feminino. Que futebol feminino é chato, ninguém quer saber, ninguém gosta, é tosco. E por isso as mulheres ganham menos. Não é porque é machismo, é uma lógica do mercado. Eu fiz esse vídeo e aí, Luciano, mas esse vídeo, aí eu comecei lá, deu, sei lá, 1000 views. Aí 1000 views era, nossa, 1000 views. Aí começou, 2000, 3000, 10.000, 50.000. Eu falei assim, gente, esse vídeo tá viralizando. E aí, desde então, só que eu cresci mesmo, foi 2023. Eu fiquei 2 anos fazendo conteúdo ali religiosamente, mas esse vídeo viralizou em 2023. Quer dizer, você precisou pegar um tema extremamente polêmico, né? Polêmico é tudo de ruim. Você poder botar, você põe nesse tema aí, né? Woke, da wokeismo, aquela coisa toda. Chutou o pau da barraca. Você sabia que teria uma reação pesada esse vídeo? Não imaginava. Tanto pro bem quanto pro mal? Nada? Você não pensou que ele ia viralizar? Não imaginei. Eu fiz o vídeo porque, assim... Sim, era o que você pensava. Era o que eu pensava, Só que aí eu comecei a entender a lógica do YouTube. Assunto polêmico, bomba. Sim. Assunto polêmico e assunto do momento, bomba. Sim. Então eu comecei a produzir nesse sentido. O YouTube, ele é uma empresa. É um exercício de empreendedorismo. Você compreende o que as pessoas querem ouvir e reage de acordo. Por exemplo, eu adoro vídeos mais técnicos de investimentos, mas ninguém quer saber. Eu abro lá, vamos analisar os bonds agora que foram emitidos recentemente, quanto que eles estão pagando. Ninguém quer saber disso. Agora, se eu faço um vídeo zoando os esquerdistas, que mulher esquerdista é feia, sabe, esses comentários assim, isso daí engaja muito. Então é oferta e demanda. Então eu passei a entender um pouco o jogo do YouTube nesse sentido.
Você não ficou... Você não foi atingida pela... Porque aí entra todo tipo de comentário e vão entrar os caras falando sua feia, sua isso, sua aquilo, babá. Eu imagino que você deve ouvir todo tipo de absurdo lá. Tudo. Pra você ter ideia... Eu já entendo hoje, depois que você está escolada, como é que você reage. Mas como é que foi naquele momento? Quando você põe o vídeo viraliza, e de repente todo mundo que falava Nanda, parece um cara, todo tipo de xingamento, o pessoal te ofendendo, como é que é? Eu já recebi cada comentário, Luciano. Eu tenho muito problema com acne. Agora não, porque eu tomei Roacutan. Mas há uns 2 anos atrás, minha pele era cheia de espinha. Nossa, eu recebi comentário assim: sua pele é muito oleosa. Você tem que tirar essas espinhas. Nesse nível. Nesse nível, assim, as pessoas totalmente sem noção. É que acontece? Não foi exatamente por causa desse vídeo, mas o começo do canal eu já recebi alguns ataques. Qualquer pessoa, por menor que seja, em algum momento vai receber um hater. Os primeiros machucam muito. Eu lembro que eu ficava mal, eu me questionava, nossa, será que vale a pena eu fazer conteúdo pra gente vir aqui acabar comigo desse jeito? Eu ficava mal, perdi o dia, sabe, o dia inteiro ficava triste. Você respondia o comentário do cara? Alguns sim, outros não, outros eu só ignorava, a maioria eu ignoro, porque eu acho que não vale a pena responder. Na época, você chegou a responder e tudo alguns assim? Sim, mas hoje eu não respondo mais, se eu respondo de uma forma engraçada, eu aprendi a lidar com isso. Mas eu ficava muito mal, meu começo foi muito difícil, já pensei em desistir, porque não é legal você acordar um dia, eu vou dar uma olhada nas minhas redes, tem alguém lá fazendo um textão, te xingando de tudo. Tem 100 elogios, mas você vai perder o sono por causa daquele que você vai responder ele, imagina como é que é. E eu perdia mesmo, tá? Eu ficava muito mal. Mas aí o que acontece? Exposição. Eu acho que com o passar do tempo, à medida que os ataques vão ficando mais frequentes e previsíveis, chega uma hora que a gente cria uma certa imunidade. Sim. Hoje em dia eu dou risada. Eu genuinamente olho isso. Eu dou risada das pessoas falando que a minha pele é oleosa, que meu cabelo tá com frizz. É nesse nível. Então assim, hoje em dia não faz mais diferença. Ele precisa te ofender. Como é que eu ofendo uma mulher bonita? Como é que eu ofendo? É dizendo que tem alguma coisa errada com ela. Então eu vou dizer pra você, se você tiver um pouco fora, você tá meio gorda. Acabou. Eu já recebi mensagem. Então, mas ele é ofensa. Então, o que eu fico imaginando é o que se passa na cabeça de uma pessoa que entra numa área de comentários para discutir com você sobre uma opinião que você deu a respeito de alguma coisa que provavelmente é técnica, ou tem algum embasamento, né? Em vez de discutir opinião, eu vou bater em você, eu vou xingar você, vou dizer que teu cabelo é isso e aquilo. Quer dizer, que tipo de gente é esse que vai para uma rede para fazer isso, né? Cara, não tem nem que estar lá. E o pior é o seguinte, é que um cara entra lá e fode um post bom. Você faz um post legal, começa alguém a botar um comentário legal, entra um animal desse, xingando e arrebentando, e já estraga a área de comentários ali, né? Já um monte de gente retrai. Luciano, olha o tipo de gente que segue você, olha o tipo de gente que vem aqui, né? Faz alguma coisa. Você fala, cara, nem a área que era legal de comentário, né? Que podia ser uma coisa, crescer muito aquilo a partir do input que você deu, esses animais entram lá pra... Mas eu acho que a gente cria imunidade. Não, a gente sim, mas o post não, né? O post tá lá, todo estragado ali, né? E teve uma época que eu entrei e falei, cara, eu vou mandar bloco que nem um alucinado e vou limpar o post. Isso, às vezes eu faço isso também. Dependendo do nível de comentário, eu bloqueio. Hoje eu ainda faço, mas depois começou a dar muito trabalho, sabe? Era muito bloco. Eu deixo lá. Hoje eu só, como eu recebo o aviso aqui, entrou o cara, xingou, aí eu, imbecil, tá fora. Eu vou tirando. Ou você sabe se comportar ou não tem que estar aqui. Não esteja aqui, né? Eu fui criando algumas estratégias com o tempo. Ou ignorar quando é uma coisa. Quando eu não tenho uma resposta engraçada e criativa, eu ignoro. Quando eu tenho, eu respondo. Porque aí o que acontece? A minha resposta ela é melhor que o comentário do cara. Sim. E aí a minha resposta começa a ter um monte de curtida. E aí vem um pessoal aí, nada na cara não. Acabou já tô com cedo ele. Hoje, hein? Já tô cedo hoje, hein? Então isso é muito legal. Então eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz um vídeo do Lula falando de economia e tudo mais. Aí o cara,
nossa, qual que é a sua formação? Porque eu nem te conheço, você é cientista política, alguma coisa, no que você se formou? Aí eu respondi assim, eu me formei em corte e costura, com ênfase em Versace. Acho que não serve para você. Esse comentário, Luciano, assim, teve muitas curtidas e todo mundo. Então, eu só respondo quando é resposta nesse nível, assim, de uma forma bem humorada, porque eu acho que aí quebra. Aí a pessoa, o que a pessoa vai responder? Não tem o que responder. Ou então eu bloqueio quando é alguma coisa mais pesada, porque até por questões de segurança, depois tem muito maluco por aí, ou eu ignoro. Então, mas assim, eu realmente aprendi a ou levar na esportiva, no bom humor, e a não me importar, porque não dá pra gente viver em função disso. Se eu for me preocupar com o que cada um fala a meu respeito, eu não vou viver, eu não faço mais nada. Esse é o grande desafio da rede social, é o skin on the game. É você, eu entrei no jogo, é pra me molhar e pra seja o que Deus quiser, né? Aí depois que você cria a coraça, tá feito. Deixa bater que eu não vou reagir. Eu escolho o meu adversário, Tem cara que vem com um comentário filha da puta, mas é tão bom, você fala, pô, esse cara merece. Já tem cara que mandou texto desse tamanho, eu falei, bom, pera um pouquinho, um cara que escreve um texto desse tamanho pra discordar de mim e não me xingou e tudo mais, esse cara merece o meu respeito, porque ele entregou um pedaço da vida dele pra mim, mas pra conversar comigo. Também, né, não, Luciano? Com educação. Se o cara vier mal educado e grosseiro, é pé na bunda. Se o cara vem na boa, você fala, cara, o cara ele foi genuíno. Vale, esse cara merece que eu o responda, né? Já puxei pra, vem cá, vamos discutir pelo WhatsApp, já cansei de fazer. Fiz programa, eu montei Café Brasil inteirinho em cima do comentário do cara. Falei, cara, o cara me desancou, mas foi tão bem feito e com elegância que esse cara merece uma resposta sob forma de podcast. Eu tenho uns 4 ou 5 episódios do Café Brasil assim. Isso é legal. Feito assim, falei, cara, olha que legal, né? Sim. E aí vale, né? Vale. E tem críticas construtivas, mas são raras, tá? Na maioria... Quem tá lá na rede, a maioria não... Porque o que acontece também, a pessoa mandar textão esculachando. Assim, totalmente sem sentido. Não, aí não Não, aí eu já né? tenho a resposta, que é assim, muito grande pra ler, vou esperar virar o filme. Vem cá, de repente teus vídeos extrapolaram a questão finanças, etc e tal, e começaram a política, ideologia, etc e tal. Eu vi que você começou a pesar a mão aí, né? O que é isso? Isso é uma escolha para um canal crescer? Isso é uma missão? Né? O que é isso aí? Porque um vídeo como esse não é um vídeo para vender a Guardian. Não é. Ele é um vídeo para você dar uma opinião. O que é isso? É uma missão? Pô, já que eu tô falando para tanta gente, eu vou bater na tecla que me interessa, né? O que é? É uma missão, porque é o que eu acredito. E é também uma estratégia para o canal crescer. Porque é o que eu falei, conteúdos técnicos ninguém quer saber. Então, como que geralmente eu faço? Um vídeo, economia, investimentos, política. Economia, investimentos, política. Investimentos é mais técnico. São os meus piores vídeos, mas são os que atraem os melhores clientes. Porque o cara que assiste um vídeo inteiro fala, essa menina sabe o que ela tá falando, eu vou procurar esse escritório. Vídeo de política é topo de funil, é pro canal crescer. Então eu tenho um vídeo 100 coisas que todo comuna gosta. Assim, não tem embasamento nenhum, é só brincadeira, só zoeira, só coisa assim. É topo de funil, só pra atrair gente. E a economia fica no meio termo entre o que é técnico e o que é polêmico também, que dá audiência. Então, mas tem a parte de missão de eu poder falar aquilo que eu penso, porque eu sou assim no dia a dia. E eu vejo muitos empresários que não se posicionam politicamente, até entendo alguns, dependendo do caso. Mas no meu caso, me posicionar é bom, porque quem que é meu cliente? Geralmente, homem, casado, acima de 40 anos, com filhos e empreendedor, empresário, médico, advogado, enfim. Ou seja, quem produz. Essa é a pergunta que eu ia fazer você, né? Se você tem um perfil padrão, se você consegue definir uma persona para teu cliente, você consegue. Mas é que o cliente do escritório não necessariamente é o cliente, quem assiste o YouTube. O YouTube também tem gente que está começando agora, gente jovem que às vezes assiste. Mas
no escritório, quem nos procura, nosso perfil de cliente geralmente é esse: homem acima de 40 anos, casado, com filhos e que produz. E se produz, não é de esquerda. É difícil alguém que produz algo para a sociedade e é esquerdista. Os caras vão ficar putos. Então, isso vai dar um corte maravilhoso. Então, para mim, faz todo sentido eu me posicionar. Se é o que eu acredito, se é o que meu cliente acredita, eu exponho a minha opinião. Mas eu entendo que tem empresário que não se expõe, porque aí ele vai mais perder do que ganhar. Sim, né? eu tive já. Bom, Nanda, eu estou completando esse ano aqui 18 anos de podcast. Então tem história para contar. E 18 anos, olha, veio para o período político, olha o que eu passei, né? Eu começo em 2006, o que aconteceu de lá para cá? Como o Brasil foi... Teve Lula 1, Lula 2, teve de tudo, termina com Janja, né? Então foi um período bastante tenso aí da vida brasileira, né? E ali deu para ver claramente, né, o que pegava e o que não pegava. O Café Brasil era um até 2013, começou a mudar, 2018 mudou de novo, aí virou uma loucura. E eu caí de repente numa discussão muito profunda se valia a pena a minha exposição política, porque ela me levaria a abandonar uma parte considerável do público, né? Eu te contei, né, a queda que eu tive, né? Eu perdi um monte de assinantes. Então, vou perder esse público, né? Mas a coisa foi, eu falei, bom, tudo bem, isso daqui a pouco passa. E não passou. Pelo contrário, está cada dia mais polarizado e tudo mais, né? E aí eu comecei a amadurecer esse pensamento. Falei, cara, eu quero ter como público esse tipo de gente para quem eu tô cagando. Eu não quero esse cara aqui, cara. Nem venha me encher o saco, cara. Eu não quero conversa, eu não quero trocar nada com esses caras aqui. Eu quero com os caras que vão respeitar, até com o cara que é contra aquilo que eu penso, mas que vem de uma forma respeitável. Esse cara eu quero. Ele me obriga a pensar, ele me obriga a rever meus argumentos, né? É um cara que, dá pra... Mas o outro que vem para zoar, eu não quero esse público. Então, eu tenho que entender que eu não faço mais um programa para 200 milhões de brasileiros. Eu faço para uma fração deles, que são caras que vão ter alguma afinidade comigo, né? Mas para chegar nesse pensamento foi complicado, porque quando você começa a ver os números caindo, derrubando, você fala, cara, e agora? Mas acho que tem uma escolha no meio do caminho aí, que é para quem que eu quero ter comigo. Qual é o público? Quando vem um público maduro, um público que sabe debater, eu cresço. Né? Cresce de outras formas, não fico fazendo números. Eu não fico fazendo blá 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 para agradar a boiada. Entendeu? Isso aí não leva a lugar nenhum. Agora, quando eu fico aqui preocupado, cara, o que eu vou botar, eu sei que eu vou desagradar alguns, mas outros vão me contestar e o cara vai vir me botar na parede, isso tudo me faz crescer, né? Então tem uma escolha ali, na hora que eu vou perder a audiência, mas a qualidade dela é muito maior, né? É que eu acho que não são só números. Sim. Também. Hoje em dia eu penso isso, e detalhe, eu conheço gente que é muito grande nas redes, mas que não consegue nem sequer monetizar isso da forma como deveria. Tem uma pessoa que se preocupa muito com fama e até se prostitui para isso e esquece o outro lado, que é a qualidade, que é negócio, que é relacionamento. Então eu também penso isso, assim, eu acho que é legal crescer, todo mundo quer crescer, mas crescer de forma saudável, né? Não adianta, até eu mesmo no caso, não vou ter o mesmo nível de audiência de uma blogueira que fala pra multidão sobre estilo de vida, sobre coisas que nem é muito minha cara falar. Então acho que são escolhas, né? Até o próprio Olavo, se a gente pensar, né? Eu não lembro quantos assinantes o Olavo chegou a ter no Coffee, mas não devia ser um número muito absurdo, não, né? Mas ele definiu bem o nicho dele ali e tinha gente suficiente. Outro dia eu fiz uma brincadeira, eu falei, olha aqui, ó. Vamos fazer um jogo aqui que é o seguinte. Eu disse de que lado eu estou. Então, vamos fingir que o Brasil está meio a meio. Então, eu já não falo mais para 100 milhões. Eu falo para 200 milhões. Eu falo para 100 milhões. Vamos tirar os velhos, as velhas, as crianças e tudo mais? Bom, deu... Na verdade, a conta é o contrário. Quantos brasileiros acessam a internet? 100 milhões. Bom, metade direita e metade esquerda. Esquece a esquerda, eu não falo mais. São 50 milhões. Desses 50 milhões, tira os velhos, as crianças... Eu cheguei numa conta que eu cheguei lá no fim, dava 6 milhões. É maior que o Uruguai. É um país. 6 milhões é um país. Então dá para você fazer muito barulho
falando para um nicho do nicho do nicho, né? A questão toda, o Olavo definiu muito claro qual era o nicho dele, e ali ele pintou e bordou, né? Ele fez. Aqui, se ele tivesse hoje aí, fazendo ainda, pô, o negócio teria e eu só descobri maior. o Olavo muito depois, sabia? Eu fui assinar o Coffee esse ano, pra você assinou ter esse ideia. ano? É? Assinei esse ano. Eu fico ouvindo assim, por exemplo, vou fazer tarefa de casa, vou lavar a louça, limpar a casa, estou lá ouvindo. Eu acho que nem a forma correta, que merece o Coffee, merece ser estudado mais profundamente, mas é o que eu consigo. Então eu fui descobrir ele um pouco tarde. Acabamos de perder aqui uns 30% dos ouvintes aí. O quê? Aquele astrólogo, aquele... Ah, meu Deus, que porre fala isso aí, né? Você tá com quantos... o teu canal tá de que tamanho hoje? Quantos seguidores você tem? No YouTube eu tenho 349 mil inscritos. Instagram tem 70 mil, eu acho. E o X eu não tenho paciência. É que eu não consigo, na verdade, produzir para todas as redes. Eu foco mais no YouTube e Instagram mais ou menos. Você não foi pro LinkedIn? Não. Não tem nada lá no LinkedIn? Deveria, tá? É que eu não dou conta, eu preciso de alguém para me ajudar com isso. Chega uma hora que realmente foi o que eu falei pros caras da agência. Eu falei, vem cá, quem trabalha para quem? Porque o que vocês estão me demandando aí, eu vou passar o dia trabalhando para rede social. E não é isso que eu faço outra coisa, né? Ah, mas se não for assim, não vai... Eu falei, então, acho que eu vou Mas ficar eu acho sobrando. que tem uma coisa também do que a gente faz, eu acho que você já deve ter tido essa reflexão, Luciano, que é não ser escravo de plateia também, de audiência, né? Então, se a gente pensar, existem muitos gênios na história da humanidade que morreram anônimos, as pessoas foram descobrir o trabalho muito depois, mas algo os motivava além do reconhecimento externo, do fator externo. Então eu sei que é tentador, eu sinto isso. Por exemplo, um vídeo vai bem, eu falo, nossa, que legal! Achei o fio do novelo aí. Só que aí eu paro, não, mas eu não posso colocar minha vida toda nisso. Eu tenho outras coisas, beleza, legal, ok, mas eu não vou colocar todo o meu trabalho só com esse propósito de audiência e dependendo dos outros, né? Eu tenho o pessoal da agência falou, menina, você precisa, antes de fazer o vídeo, vá no Google Trends, vê o que está aparecendo e aí você faz seu vídeo. Eu falei, cara, vocês não entenderam ainda que eu não quero ser pautado pelo Google, eu quero pautar a discussão. Então quando eu faço o que você está falando, eu sou mais um no meio dos 5 mil que estão buscando o trend para falar do trend, que é só para dar audiência. Isso não me interessa, cara. Eu quero falar de um tema que ninguém espera. Ah, então não vai ter audiência. Paciência, cara. E é uma escolha, é o trade-off. Sim. Cadê o livro? Que livro? Como livro? Todo mundo escreve um livro. Você não vai fazer um livro da tua vida, o livro do teu negócio, não vai juntar? Assim, eu gostaria, Luciano, mas não... O problema é parar para fazer isso, né? Minha vida é uma loucura. Ó, a gente tá em março. Eu já viajei 3 vezes. Quando a gente se falou, eu tava no Marrocos. Depois eu fui pro Uruguai, depois pros Estados Unidos. Mas o Marrocos foi férias. Marrocos foi férias. Foi fim de ano. Estados Unidos era trabalho. O Uruguai também. Sim. Então, assim, minha vida o tempo todo demanda. Eu tenho que deixar o celular no modo avião, porque as pessoas demandando muito e perguntam isso e aquilo. Que tamanho tá a tua empresa hoje? A gente tem 15 pessoas presencial hoje no escritório. Pô, tá legal. Tá legal. Como é que ela chama? Guardian Global Investments. Guardian Global Investment. Porque se eu quiser procurar para... É isso aí, .com.br, .com. A gente está fazendo a migração do site. Hoje o site é Guardian Trust Capital, a gente está mudando para Guardian Global Investments, mas pode me procurar pelo YouTube, pelo canal. Eu deixo um QR Code para as pessoas preencherem e aí cai direto no CRM do escritório. E o teu canal é Nanda Guardião? Nanda Guardian. Nanda Guardian, com A-N no final. A-N, não é Guardião. Não é o teu nome. É Nanda Guardian. É isso. Guardian? Cara, eu vou ter que eu botei na cabeça que era Guardião. Mas parece. Que vergonha, Nanda Guardian. Então eu já vi que eu vou ter que corrigir a thumb. Mas legal. Legal, muito bom. Eu espero que você continue. Mas eu queria escrever um livro, viu? Vai ter que parar Então, a hora que você quiser fazer, me dá um alô, porque eu tenho uns esquemas legais. Eu conheço gente que pode cuidar de uma boa parte dele. Conheço o cara até que tem ghost. Você vai sentar pro cara e falar, pega esse esquema, faz... Um dos meus livros eu fiz assim. Joguei um monte de porcaria na mão de uma mulher, falei, bota uma ordem aí. Ela botou uma ordem e aí eu peguei o livro.
Aí eu entrei, sentei em cima dele, mudei quase tudo que ela fez ali, mas houve um ponto de partida, né? E essa foi uma dica que eu peguei, não me lembro com quem foi, cara, há muito tempo atrás. Que o cara falou pra mim, falou, bicho, crie o blog, era blog na época, faça o teu blog. Mas qual é a função do blog? A função do blog é você registrar ideias, é só isso. Ideia. Uma hora você vai fazer teu livro, vai no blog, pega as ideias que você colocou lá e expande. E você tem um livro. Eu falei, puta, cara, genial. E vários livros meus saíram assim. Ideia, pega, expande e vira um livro, né? E aí, se você pegar coisa muito grosseira, você pode dar na mão de uma, como esse cara fez, né? Que organiza, que pensa eu falo, nos... bota ordem nisso aqui, né? Ela, legal, o que você acha de fazer assim? Maravilha. Então ela pega todos os textos, foi ordenando, fez um link entre o outro ali. Evidentemente que não era eu escrevendo, era uma outra pessoa. Aí eu tive que pegar aquilo, sentar em cima dele, mas eu já não sentei na frente de uma folha em branco. Eu sentei com um baita texto na mão. E aí foi burilar aquele texto lá. Então isso ganha muito espaço. Se você quiser, vamos pensar isso sim. Tem as manhas fazer aí. Em algum momento eu preciso. Maravilha. Muito bom te ver. Muito Parabéns. bom, Luciano. Obrigado pelo convite. Continue batendo nos caras lá. Eu ia lembrar, teve um que eu rachei o bico que você falou. Tá vendo esse nariz aqui? Você pensou que esse nariz eu comprei. Mas, O que você tá falando? Quando você fala pra mim aqui, olha, minha origem é uma origem humilde e tudo mais, os caras quando entram hoje vão, essa Patricinha... Todo mundo fala isso, Essa Luciano. Patricinha viveu a vida toda metida, não sei o quê. Que colocou dinheiro na empresa, meu pai nunca colocou R$1, Luciano, meu pai não colocou R$1 no escritório. Juro, nunca colocou. Mas ninguém sabe que eu já trabalhei no chão de fábrica. Não. É que as pessoas nunca vão reconhecer. É por isso que eu falei, a gente não pode depender de reconhecimento alheio. Mas porque... é o nó que dá na cabeça deles, né? O cara quando vê um negro de direita, que o cara fica enlouquecido. Não pode, como não pode? Por Ou que não um pode? pobre prosperando, enriquecendo. Não pode. Tem alguma coisa errada, fez esquema. Cultura, isso é o problema, cara. A gente destrói os ídolos da gente, né? Você não pode ver o ídolo que você vai destruir. O brasileiro tem essa coisa do... O caranguejo, eu fiz um programa, o balde de caranguejo. O Olavo falava quer sair, isso também. Todo mundo puxando pra baixo, cara. Impressionante, né? Mas isso é muito da cultura brasileira, isso. Cultura americana é bem diferente. Vamos ver se a gente uma hora dessa consegue mudar. Minha parte eu tô fazendo. Espero que esteja pregando pra uma meia dúzia aí de pessoas que entendam, né? Não, vai dar certo. Obrigado. Beleza, Luciano. Seja bem-vindo aí, vamos continuar trocando ideias aí, que tem muito pra fazer acontecer. Obrigada a você que nos assistiu até aqui.